Bom dia minha gente. Mais um sábado, mais um Café Acadêmico Live, o penúltimo da série. E a gente começa hoje agradecendo muito a cada um de vocês, a cada uma de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. A minha convidada de hoje é Alexia Salvador, mulher trans, que vai falar com a gente a respeito de diversos temas relacionados a questões de gênero. Estou aguardando a Alexia entrar aqui na sala para que a gente comece o nosso papo. Quero aproveitar e deixar o meu convite para que você visite o nosso site, ramalhoedições.com.br, conheça nossas publicações, livros, artigos científicos e todas as novidades que nós temos divulgado ali no nosso site. Nós lançamos agora há pouco tempo o livro do professor Marcos Horácio. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O Palácio de Deus e o Templo do Rei. Livro belíssimo, belíssimo, ilustrado, que fala a respeito do Barroco Mineiro. Está chegando aí um curso especial, um encontro especial de encerramento de semestre que ele tem preparado. Deve ser na próxima semana, no sábado ou na sexta-feira, e nós vamos divulgar. A Alexia está chegando. Que bacana. Vamos lá, deixa eu chamá-la aqui na sala para a gente começar essa conversa hoje que vai ser muito especial. Me sinto muito honrado mesmo. Ô, Alexia, que legal. Tudo bem? Oi, Jefferson, bom dia, tudo bem? E você, querido? Bom dia, nós não combinamos, hein? Esse vermelho, hein? Olha só, é verdade. Nós não combinamos. Olha, eu quero te agradecer demais, viu, Alexia, por atender generosamente, gentilmente esse convite. É o penúltimo encontro de uma série que nós temos feito desde julho, com assuntos relevantes, com escritoras, escritores, enfim, com pessoas que têm uma causa muito importante para ser expandida nessa nossa sociedade que está passando por tantos conflitos, tantos desencontros, né? A gente está no século XXI, mas parece que a gente está no século XXI antes de Cristo, né? Porque é incrível como que as pessoas estão, e eu acho que a nossa conversa de hoje vai elucidar muita coisa, vai conscientizar muito. Eu quero já agradecer a todo mundo que vai nos acompanhar, tanto agora quanto depois, né? Porque a conversa ela vai depois ser mantida aqui no nosso canal, no YouTube, depois no Facebook. Então quero te agradecer muito, muito mesmo. Não tenho nem palavras, eu me sinto muito honrado em estar falando com você. Imagina, eu que agradeço de poder estar nesse espaço tão importante nesse tempo de pandemia, trazendo reflexões tão atuais para levar as pessoas a repensar suas vidas e se perceber no mundo. Então, para mim é uma honra poder estar participando aqui com você e com toda a sua equipe. Obrigada mesmo. Oh, obrigado eu. Então, Alexia, deixa eu começar fazendo aquela pergunta de praxe, aquela pergunta que eu faço para todo mundo. Quero mais uma vez agradecer quem está aqui com a gente e reforçar para quem te acompanha continuar seguindo a editora, quem segue a editora continuar seguindo a Alexia, que a gente sempre aprende muito uns com os outros, né? Mas a pergunta, Alexia, que eu costumo fazer logo de início é a seguinte: você sinta-se absolutamente livre para dizer tudo aquilo que você entender que deve ser dito. Fala um pouquinho da sua história. Quem é Alexia Salvador? Qual é a sua trajetória, sua formação, né? Você é pedagoga, teóloga, você tem uma militância política também, uma atuação pastoral, mas eu queria ouvir tudo isso de você, com o teu olhar, com as tuas palavras. E mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Jefferson. Eu sou Alexia Lucas, evangelista Salvador, tenho 40 anos, sou filha da dona Ana e do seu Amadeu, sou a primogênita de duas irmãs, nascida em Mariporã, sou a esposa do Roberto, a mãe do Gabriel, da Ana Maria e da Deise, sou professora da rede pública estadual há quase 16 anos e o cargo efetivo que eu tenho é de língua portuguesa.
sou teóloga, pedagoga, sou vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Estou agora no meu segundo mandato, que termina agora esse ano. Sou militante do PSOL, sou a primeira mulher trans a adotar no Brasil em 2015. Duas das minhas filhas são meninas trans. O meu primeiro filho, Gabriel, é um menino com deficiência. Sou a primeira mulher trans, a primeira travesti a ser ordenada clériga numa igreja cristã na América Latina. Eu sou reverenda da igreja da comunidade metropolitana, a primeira igreja inclusiva da história, fundada lá em 68 em Los Angeles pelo reverendo Troy Perry, e hoje a ICM, a MCC, está em mais de 33 países no mundo. E sou uma sonhadora por uma sociedade humana, mais justa, igualitária, onde todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Nós somos o país que mais mata travestis no mundo. Então, completar 40 anos de idade também é um ato de resistência, embora eu também tenha que confessar todos os meus privilégios, entendendo que ainda a sociedade brasileira é a sociedade que mais consome pornografia travesti e é a sociedade que mais mata travestis. Então, viver nessa sociedade, e todos os dias, Jefferson, eu acordo, e quando eu coloco os meus pés na rua, eu me deparo com um mundo cisgênero que não foi feito para mim. Então, todo dia, estar nesse front, né, tanto de um lado quanto do outro, é um desafio. Então, eu sou essa sonhadora que acredita, sim, que a partir dos nossos corpos transgressores, a partir de uma teologia transgressora, a partir de uma política transgressora, a gente consegue reescrever a história e fazer justiça a tantos corpos dissidentes que são ainda desumanizados, que são deixados à margem e que não são vistos. Essa sou eu. Olha, tantas coisas você disse aí que, olha, dá para a gente fazer uma conversa aqui de horas e a gente se emociona de ouvir a sua história, esse resumo que você faz em poucos minutos de uma história tão linda e tão sonhadora, né? Eu acho que você não poderia usar palavra melhor do que essa. E eu gostaria de aproveitar para, a partir da tua fala, a gente construir aqui a nossa conversa. Eu tinha anunciado poucos minutos atrás, né, que daqui a pouco a gente estaria aqui na live, e aí eu fiz questão de colocar algo no seguinte sentido, né? Eu vou conversar com uma mulher trans sobre questões de gênero, ou seja, eu vou conversar com uma pessoa que conhece essas questões não apenas no campo da teoria, das leituras, das pesquisas, o que é muito bom, a gente sabe o quanto é importante tudo isso, mas que conhece tudo isso na realidade, na vida, na pele, né? E quais são todos os elementos consequentes disso, dessa experiência, dessa condição. E eu gostaria de partir daí. Por exemplo, você fez questão de mencionar logo de início na sua fala, talvez seja, ou talvez não, é isso mesmo, porque o mais importante na tua vida é a tua família, né? Teu esposo, seus filhos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de detalhe sobre essa experiência da adoção, né? Claro, emendasse nessa resposta como que você vê a nossa sociedade, a maneira como ela ainda é resistente em relação à adoção de filhos por parte de casais homoafetivos, trans, e, enfim, você como clériga, certamente, né, pastora, né, tem uma atividade pastoral, tem até mais propriedade para falar disso, porque você conhece essas várias visões. Não é alguém que está falando sem conhecer esse mundo, essa leitura mais conservadora que é feita na nossa sociedade. Então, eu queria que você falasse dessa experiência da adoção e fizesse uma avaliação dessa nossa sociedade tão resistente por conta de princípios, tradições, ou sei lá o quê. Claro. Eu, desde pequena, eu falava para minha mãe, Jefferson, que eu teria 3 filhos. Mas nem eu entendia que eu seria uma mãe, porque eu vou me descobrindo, eu vou me percebendo uma mulher trans, eu já vou ter mais de 20 anos, quando eu vou perceber que aquela diferença que eu trazia dentro de mim, que eu não encontrava uma referência,
era a questão da transgeninidade. Então, quando eu conheço o Roberto lá em 2009, no dia 1º de maio de 2009, fazendo baldeação no metrô Sé, a gente se encontra subindo as escadas rolantes e lá começa a nossa história. Desde então a gente falava, né, e a gente nutria o desejo de dar forma a uma família, porque família é a pessoa solteira, família é o casal sem filhos, então família é um estado, não é somente um lugar ou uma condição, mas é um estado de vida. Eu gosto muito de me perceber assim. Então, quando a gente casa em 2010, a gente começa então a pensar em dar uma forma maior a essa família que já existia, que era eu e ele, dentro de um espaço físico. E nesse tempo eu ainda estava no meu momento de me transicionar. Eu ainda vivia socialmente como um homem. E eu passava por aquelas nuances de depressão, de tentativa de suicídio, de sentimentos de querer morrer, porque, como eu disse no começo, eu me deparava com uma sociedade, com um mundo, com um sistema que não era feito para mim. Em 2011 eu faço a minha transição de gênero, graças à igreja, e a gente começa então a ir buscar esse sonho. Aí eu vou descobrir que no Brasil a única forma de adotar então era se habilitar no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. E eu comecei a pesquisar no Google, San Google, né, casos de travestis, de mulheres trans, de homens trans que já tinham passado por essa realidade, e eu vou descobrir lá em 2012 que nenhuma trans tinha adotado ainda. Nenhuma trans havia se habilitado. E aquele sonho vai ficando guardado, a gente vai trabalhando, vai guardando um dinheiro, vai se preparando. Quando foi em 2014, a gente começou a visitar o abrigo de Mariporã para fazer um trabalho social junto às crianças no abrigo de Mariporã. E num determinado final de semana a gente chega, eu e ele, e a gente olha para um cantinho lá do abrigo, lá está o Gabriel, de 9 aninhos, um menino negro, com deficiência, e eu olhei para o Gabriel olhou para mim, olhou para o Roberto, e ali o Gabriel adotou a gente. E, a princípio, eu, como a maioria das mulheres ou dos casais que entram na fila da adoção, tinha um sonho, meio um senso comum de um bebê de até 6 meses, porque a gente ouve dizer que uma criança maior é problemática, que uma criança maior vai dar muito problema, coisas que ainda, infelizmente, a gente luta para desmistificar e dizer que não é assim, porque filho é filho em qualquer idade, filho vai dar trabalho em qualquer idade, filho vai dar orgulho em qualquer idade, porque ser pai, ser mãe, é viver um mundo de trabalho, você tem que se dedicar. Então ali o Gabriel adota a gente, e a gente então procura o grupo de apoio à adoção. É muito importante estar participando de um grupo de apoio à adoção, onde você vai ouvir de outros casais, de pessoas solteiras, como é a espera por um filho, como é uma gestação. E ali eu começo já a viver uma realidade de medo, porque até então nenhuma trans havia adotado. Nisso entra uma arcanja na nossa vida, que é a doutora Cecília Coimbra, que há quase 20 anos coordena o grupo Acolher, e ela então olha para mim e fala: realmente, até hoje nenhuma travesti adotou, você vai ser a primeira. Eu falei: nenhum juiz vai me habilitar. E ela disse: vai sim, porque nós vamos fazer história, nós vamos lutar. Se você tem o desejo de ser mãe, eu vou garantir que esse desejo aconteça. E detalhe, ela não me cobrou um centavo pelo processo todo. E eu começo ali então, fui até o fórum. Então, se você quer adotar um filho, quer ser pai, quer ser mãe, você tem que procurar o fórum da sua cidade, lá na seção de serviço social, e preencher um formulário. E lá vai eu e o Roberto, então, fazer esse processo. E nisso, visitando o Gabriel de final de semana, aí foi passando um mês, 2 meses, o processo correndo, chegou no tão temido momento do processo de habilitação, que era a avaliação psicológica. Em Mariporã, naquela época, não havia um psicólogo no fórum, me encaminharam para o fórum de Guarulhos. E eu chego lá, sento numa cadeira, e a psicóloga olhou para mim e disse: como assim você quer ser mãe? Uma travesti quer ser mãe? Ela disse para mim: faz mais de 20 e poucos anos que eu faço isso, eu atendo casais, eu atendo mulheres, e você é a primeira, e eu preciso entender isso.
Geralmente, uma avaliação é o suficiente, ela fez eu voltar 3 vezes. E eu tinha que manter um sorriso, porque eu tinha medo de rebater alguma coisa dela e ela me dar uma canetada. Então, foi um momento muito difícil para mim. Muitas pessoas perguntam, mas foram preconceituosos com você? Se eu falar que diretamente, escaradamente alguém... Não houve. Mas, por entre as linhas, Foi houve sutil, né? muitas dessas situações, houve o preconceito. Na última avaliação, aquela psicóloga olhou para mim em lágrimas, ela chorava e ela dizia assim para mim, Alexia, você tem muito mais desejo de ser mãe, porque muita mulher que já passou por aqui, você é mãe. Você já é mãe do Gabriel. Então, a carta que ela fez, vamos chamar de sentença, eu não sei o termo correto, mas o que ela escreveu para o juiz, porque é em cima do laudo dela que o juiz habilita a pessoa, não, lá ela dizia que, de fato, eu tinha a vocação para ser mãe. E eu já entendia que ser mãe não é uma realização feminina, simplesmente, não é. Ser mãe não é para segurar casamento, ser mãe não salva casamento. Ser mãe é uma vocação. Você tem que ter vocação para ser mãe, você tem que ter vocação para ser pai. E ali ela me habilitou. E os meses foram passando e a doutora Cecília entrou com um pedido e a juíza autorizou que a gente levasse o Gabriel de final de semana para dormir em casa. Ai, Jefferson, foram assim quase 1 mês e meio, que era muito lindo. Toda sexta-feira à noite a gente buscava o Gabriel e no domingo era a parte mais dolorida, que era levar o Gabriel de volta. Até que um dia o Gabriel, eu indo para casa da minha mãe com ele no banquinho, no banco de trás com o cinto, ele, mamãe, eu quase bati o carro. Quase bati o carro, eu parei, eu comecei a chorar, eu falei, filho, me chamou do quê? Ele, mamãe, mamãe. Então, ali se concretizava um sonho e uma realidade. Uhum. E no dia 15 de outubro, perdão, no dia 6 de outubro de 2015, acontece a audiência com toda a equipe técnica e pela primeira vez uma mulher trans adentrava um fórum no Brasil para participar e para garantir a maternidade dela. E ali uma juíza já com histórico muito de ser uma juíza enérgica, intransigente, essa juíza, na época, eu acho que é importante dizer, nesse momento da minha história, eu ainda não tinha os meus documentos retificados. Eu não tinha, eu estava em processo há 4 anos. Há 4 anos eu estava na justiça tentando provar que eu era uma mulher. E essa juíza, a todo momento, respeitou a minha identidade de gênero. Essa juíza, em determinado momento, ela olha para mim e fala assim, Alexia, mas você sabe que ele vai crescer. Agora ele é pequenininho, ele é lindinho, mas ele vai crescer. E aí, você vai um dia voltar aqui para devolver? Eu falei, não, se eu não entender que o amor me guia, que o amor que me trouxe aqui é o amor que já existe entre nós três, vai garantir essa família excelência, eu nem deveria estar aqui. E essa mulher começa a chorar na frente de todo mundo, e todo mundo ali, tinha quase 30 pessoas ali participando da equipe. Foi um momento muito lindo. Se eu for começar a falar de tudo isso aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas foi lindo porque pela primeira vez acontecia 2 coisas no Brasil. A primeira era uma travesti saindo de um fórum com um documento onde dizia que ela era guardiã daquela criança e futura mãe oficialmente daquela criança. E segunda coisa, eu tinha nas minhas mãos um documento que já tinha o meu nome social respeitado nele, não se falava muito da garantia de nome social como acontece hoje. Certo. Hoje, qualquer pessoa transgênera, travesti, homem trans, vai no cartório, preenche um formulário e altera. Acabou, sem laudo, sem nada. Então, foram 2 vitórias que eu pude experimentar, porque o Gabriel me fez, mãe. O Gabriel garantiu que a minha dignidade acontecesse. Mas ainda a sociedade brasileira olha para as famílias que nós chamamos na Abraf de famílias divergentes, porque a gente diverge desse conceito familiar tão arcaico, ainda vive a perseguição. Eu ainda recebo mensagens de gays falando quais os preconceitos que eles enfrentam durante o processo, as meninas lésbicas. E graças a Deus, hoje outras travestis, outras mulheres trans adotaram, crianças trans estão sendo descobertas pelos abrigos do Brasil todo, e hoje nós falamos não só da família homoafetiva, como está no senso comum brasileiro, certo, mas da família transafetiva, que também existe. Perfeito. Nossa, que história linda, Alexia, linda, linda, emocionante. E ao mesmo tempo incentivadora para que as pessoas
que estão nos acompanhando em algum momento, não só aqui ao vivo, né, porque isso vai ficar aqui nas redes, possam acreditar no seu sonho, né, no seu sonho de ser mãe, de ser pai e de ir em busca com todos os obstáculos que possam se apresentar, né, diante delas. E esses obstáculos, né, a gente costuma dizer assim, a ação, você até mencionou a lei, aquela coisa, não, a própria sociedade, às vezes dentro de casa, nas relações familiares, amigos, já se mostram como obstáculo, como resistência, mas a pessoa tem que acreditar. Eu queria entrar num ponto importante agora também na tua vida, Alexia, que chama bastante atenção para as pessoas que te conhecem, que te acompanham. Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com a tua história foi por conta disso, e a gente já começa a receber alguns comentários aqui, né? Olha só, a Alexia é uma mulher maravilhosa e uma mãe melhor ainda. Ferreira Ana, deve ser Ana Ferreira, deve ser alguém que te acompanha, um beijão para ela. Beijo, Ana. Assim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência pastoral, me corrija se a palavra não for essa, tá bom? Essa experiência de poder, não só ter sido a primeira mulher trans, se tornar clériga, ser ordenada, o que é maravilhoso, você pode falar disso também, com um pouco mais de detalhe, mas assim, de você pastorear, cuidar, né, que a gente sabe que uma pessoa que exerce uma função pastoral, seja um pastor, um padre, enfim, cuida de pessoas, né? No entanto, a gente vive numa sociedade que é muito resistente a tudo que diz respeito às pessoas trans. E ainda mais entenderem que você tem uma mulher trans que é cuidadora, que é mentora espiritual, que é aquela que aconselha, que dirige, que está à disposição para... Como que é isso? Como que é essa sua experiência de conduzir pessoas, né? Você é pedagoga, e o pedagogo é isso, né? É pegar na mão e conduzir, né? Ensinar a caminhar e tal. E no teu caso, não é só uma pedagoga enquanto professora, mas também enquanto reverenda, pastora. Fala dessa experiência para a gente numa sociedade que é predominantemente cristã, que se identifica dessa maneira, mas que é um cristianismo muito fechado, muito conservador. E aí você se destaca nesse aspecto. Fala dessa experiência pastoral para a gente. Eu prefiro usar essa palavra do que religiosa, mas me corrija se você tiver algum termo mais apropriado. Imagina, Jefferson, é isso mesmo, tá perfeito, é nisso que nós também acreditamos. Pastorear, para mim hoje, e isso a ICM tem me ensinado a cada dia, a cada ano, já vão-se para quase 10 anos que eu sou membro da ICM, e lá eu aprendi que pastorear é caminhar ao lado, é estar junto com alguém, né? Eu fico muito ainda perplexa quando eu vejo pastores, principalmente dentro do universo pentecostal, pastores e pastoras que se sentem donos de pessoas, né? Uhum. Esses dias eu vi no status aí, né, uma pastora dizendo, ai, que orgulho da minha ovelha, ai, eu tenho pavor dessas coisas. Pastorear é poder entender que a partir do momento que eu estou ajudando aquela pessoa, que eu estou com ela no seu pior momento ou no seu melhor momento, é como se eu também estivesse cuidando de mim. É me permitir estar olhando num espelho, entendendo a minha humanidade, que é tão frágil quanto a humanidade dessa pessoa que confiou a sua vida, que confiou a sua dor, que também confiou o seu sonho, o seu desejo. Então, pastorear para nós é partilhar o chão da vida, é exemplo do próprio Cristo. O Cristo fez isso o tempo inteiro. Ele não se preocupou em dogmatizar pessoas, né? Mas ele se preocupou em acolher a vida do outro, da forma que essa vida era. Então, sendo uma mulher trans, o desafio que eu enfrento muitas vezes, primeiro por ser uma mulher trans, por ser mulher, e entender que ainda essa visão de pastoreio ainda é uma visão para além de machista e patriarcal, porque é aquela visão que impõe e que fica olhando o que o outro faz, fica cuidando da vida do outro. Para além dessas questões, ser uma mulher trans, as pessoas te olham meio com desconfiança e acabam entendendo dentro do senso comum delas que você não tem
que você não é capaz daquilo, que você não está preparada para aquilo, que você não tem o que oferecer. Uhum. É um desafio, uma vez que o Brasil é o maior país cristão, é o país que mais mata LGBTs do mundo, é o país que são pessoas que a todo momento arrotam uma religiosidade engessada, mofada, atrasada, preconceituosa, direcional, olham para mim e vão dizer, primeiro, que eu não sou mulher, segundo, que eu não sou filha de Deus, porque eu sou uma travesti, e que eles sim são pastores e são filhos de Deus. Então, a partir do momento que, apesar de todo esse discurso de ódio que nas redes sociais, se você fizer uma busca no YouTube, por exemplo, você vai ver centenas de vídeos de pastores falando de mim. Lá você vai ver o quanto aquelas pessoas são de Deus. O quanto aquelas pessoas estão dizendo coisas lindas, só que não. Então, apesar de tudo isso, as pessoas me procurarem e falarem, pastora, reverenda, eu estou vivendo isso, eu estou passando por essa situação, eu não estou sabendo lidar com isso, e eu preciso de uma palavra. E muitas vezes, Jefferson, é de madrugada mesmo, o telefone toca 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, você pega o carro, você sai, você acompanha no médico, pessoas que são soro positivo, você orienta, você vai no médico junto, pessoas trans que vivem esse conflito da identidade, precisam de hormonização, contar para a família, enfrentar as pessoas lá no trabalho. Então, pastorear, para mim, é acima de tudo, é poder pegar na mão dessa pessoa e dizer, eu estou aqui do seu lado. Nós vamos enfrentar isso juntos e juntas e juntos, e a gente vai se descobrir. E o lindo, que tanta amizade linda surge disso, amizades por uma vida inteira, não porque simplesmente eu sou uma pastora, mas porque nasce uma amizade entre duas pessoas. Eu não fico muito preocupada com o título, que título para mim é só um papel, mas entendendo que essa pessoa confiou em mim. E uma vez que essa pessoa confiou, o meu desafio é muito grande de manter essa confiança, de poder entender que é uma vida e que cuidando dela, eu também estou cuidando de mim. Poxa, que lindo. Olha, tem um amigo muito especial que está nos acompanhando aqui, que é o Carlos Bregantin. Não sei se você o conhece, que é pastor, mentor, né? E ele fala, muito obrigado por ser tão clara e contribuir com o entendimento sobre um tema tão importante. Muito obrigado. Brega, a gente que agradece por você estar acompanhando a gente aqui. E olha só, Alexa, aproveitando o gancho do que você está dizendo, e na resposta anterior você usou uma palavra que eu acho perfeita para tudo isso que você está dizendo, que é transgressão. A gente aprendeu, por conta dessa formação que a gente recebeu aqui no Ocidente, né, por influência, inclusive, dessa imposição desse cristianismo que pouco tem a ver, ou nada tem a ver com Jesus, né, de Nazaré, que a palavra transgressão tem a ver com rebeldia, com desobediência e coisas do tipo. Só que quando a gente olha para o exemplo dele, pelo menos com base naquilo que as narrativas trazem, né? A gente não precisa entrar aqui no mérito da veracidade, da historicidade dessas narrativas, mas é o que está ali, e seja como metáfora, como leitura factual que a pessoa vai fazer, o importante é extrair dali uma mensagem. E me parece que a mensagem, ou uma das mensagens mais notáveis nas histórias relatadas sobre Jesus de Nazaré é exatamente isso. Ele foi um transgressor no seu tempo, né? Ele foi um transgressor das tradições, ele foi um transgressor dos costumes, e ele foi um transgressor também no sentido de representar uma ameaça para as elites de seu tempo, né? As elites religiosas, políticas, econômicas, sociais, né? E hoje, 2000 anos depois, aproximadamente, a gente ainda vê esse cristianismo se negando a ser esse agente transgressor na nossa sociedade, né? Como se isso fosse representar uma oposição à mensagem do Cristo, do Jesus de Nazaré. No entanto, você traz para a gente um outro olhar, você fala, não, é o contrário, é exatamente isso que a gente tem que ser. Né? É exatamente isso. Se a gente quiser realmente seguir o exemplo deixado por Jesus, a gente tem que transgredir muita coisa. Né? E aí você já falou de vários
inclusive vídeos no YouTube que tem aí de pastores que falam de você, e certamente eu imagino como que seja para você ver, ouvir tudo isso. Mas a comunidade em si, né? A comunidade em si, a comunidade religiosa ou cristã da qual você faz parte, como que ela lida com essa proposta? Né? Por quê? Porque o cristianismo é marcado por um pensamento, como você disse, um dogma, né? Muito voltado para a questão da culpa, sabe? Aquela coisa de que você tem que ser assim, você não pode aquilo, não pode aquilo outro. E uma coisa é você ser a mentora de tudo isso, outra coisa é a pessoa chegar lá e ouvir esse discurso, essa proposta. E para a pessoa ressignificar isso, dependendo do antecedente que ela tem, né, de ter feito parte de outras comunidades, não é fácil. Né? Como que é esse processo de mudança para a pessoa que chega lá na tua comunidade, ouve esse outro olhar, né, conhece esse outro olhar, e para ela até passar a viver isso, esse novo modo de vida? É fácil, não é? As pessoas aceitam com facilidade ou acabam resistindo? E, eu prometo fechar a pergunta dizendo por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes a impressão que dá, Alexa, sabe o que é? É que as pessoas preferem aquelas igrejas que, sabe, que oprimem. Parece que elas preferem aquelas igrejas que falam não pode, não pode, não pode. Não é assim, não é assim. Como que é isso? Como que você avalia essa situação, esse cenário? É isso mesmo, Jefferson. Para a gente entender isso, né, eu gosto muito isso eu aprendi na ICM, de olhar e perceber que quando alguém chega, por exemplo, na ICM, essa pessoa chega de várias formas. Então, eu mesma, quando cheguei na ICM, em 2009, 2010, eu cheguei assustada, eu cheguei machucada, eu que fui católica a vida toda, fui seminarista, estudei 4 anos para ser padre, pensa, porque a religião sempre teve presente na minha vida, eu sempre entendia que dentro de mim existia um chamado para uma vida eclesiástica, para uma vida comunitária. E então as pessoas chegam das mais variadas formas. E quando elas se deparam com uma nova perspectiva de cristianismo, porque o cristianismo em si ainda é uma prática colonizadora, é uma prática que dita regras, né? As pessoas cristãs são moldadas para entender que alguém tem que dizer o que ela pode, o que ela não pode. Então, se não tem alguém para dizer, olha, você pode tomar uma cerveja, olha, você não pode tomar uma cerveja porque é pecado. Então, a gente vai viver essas duas realidades e as pessoas vão levar isso à risca, muitas dessas pessoas. Como também tem pessoas que chegam na ICM e quando se deparam com uma nova visão de cristianismo, se encantam de cara. Eu fui uma dessas pessoas. Eu quero citar um exemplo aqui que para mim, que fui católica a vida toda, o momento da Eucaristia. A vida toda na missa eu ouvia, né? Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. E quantas vezes dentro de mim, uma voz que eu entendia que era uma voz espiritual, mas que na verdade era uma voz da sociedade, né? Era algo que foi embutido na minha mente, eu me condenava e eu sentia que eu não estava preparada, que eu não era digna de tomar o corpo e sangue de Cristo. Aí eu chego na ICM, no primeiro culto, o reverendo Cristiano parte o pão e vai dizer que todas as pessoas ali presentes estavam convidadas, que todo mundo ali poderia participar, e eu começo a dizer, mas como assim? Sem estar batizado nessa igreja, sem fazer uma catequese, como assim? Por quê? Porque eu fui moldada que para participar das coisas espirituais de Deus eu tinha que ter um diplominha. E ali ele fala, essa mesa é aberta. E ele dá um exemplo, que aí a gente vai usar a teologia queer para poder entender, que era qual? Ele diz assim, essa mesa não é minha, não é da ICM, essa mesa é de Jesus, porque Jesus, na noite que ele foi traído, que ele toma o pão e o cálice, ele já sabia de tudo que Judas e Pedro iriam fazer, e ele não colocou essas pessoas para fora da mesa. Ele ceiou com essas pessoas.
Então não há nada que impeça que você também venha cear. Então isso, para uma pessoa católica, é um rompimento de paradigmas, porque a vida toda a gente ouvia e ouve que para você estar ali, você tem que estar dentro de um formatinho. Então, essas pessoas ainda chegam nas nossas igrejas do mundo inteiro machucadas, levam um tempo para assimilar e para entender e para perceber que estava tudo escrito ali, estava na nossa cara. Esse Jesus radicalmente humano, esse Jesus radicalmente pessoa. Porque Deus não cria homem e mulher. Isso foi a religião que disse. Deus cria pessoas que se relacionam, que se percebem, que se redescobrem e que cada uma, porque não há uma receita e porque cada pessoa é única, vão levar um tempo para se perceber e se permitir experimentar a liberdade. Por quê? A vida toda a gente passou dentro do cativeiro. E a partir do momento que você se vê livre, você não sabe o que você faz. Porque a vida toda eu fui moldada que eu não podia isso, que eu não podia aquilo, e que se eu fosse de fato uma LGBTQIA+, eu tinha um destino certo. Esse destino é o inferno. Porque o que fundamenta o cristianismo ainda, além de toda a estrutura cisgênera, patriarcal e branca, é dizer que se você não for do formato A, B e C, a única certeza que você tem é que você é abominável aos olhos de Deus, e que depois da sua morte terrena, o inferno, esse inferno que a igreja criou, é o único lugar que você vai poder estar. Quando, na verdade, hoje eu entendo mais do que nunca que céu e inferno são condições de vida, de estados de espírito, e quantas vezes eu vivi o céu aqui, quantas vezes eu vivi o inferno aqui, e entender que o reino, essa palavra reino também eu não gosto muito, porque pressupõe um rei que manda e desmanda, mas mandar. Isso, mas eu gosto de pensar no que a ICM propõe, a comunidade de Deus, que é uma coisa vertical, aliás, horizontal, onde todo mundo pode se sentar à mesa e cear com alegria, sendo quem se é. E quando eu falo sendo quem se é, um exemplo na ICM são as drag queens, por exemplo, né? Elas são a ânima, elas são a alma da igreja, com as suas cores, com a sua alegria, com o seu entusiasmo, que nos anima na vida comunitária, por exemplo. Então, poder experimentar isso, e cada dia também, Jefferson, que chega uma pessoa nova que me procura alguém da ICM, agora está tudo online, né? Mas quando chega machucada, é também uma oportunidade de eu não esquecer da cebola do Egito. É uma oportunidade para não esquecer das chicotadas que eu levei no Egito, como era difícil viver no cativeiro, aí eu me redescubro. Quando você perguntava sobre pastorear, é isso mesmo, é quando a gente consegue olhar para o outro e não esquecer do buraco que eu saí. E a partir do momento que eu não esqueço de onde eu vim, eu consigo me projetar para além daquilo que eu mesma podia imaginar. Eu nunca na minha vida, Jefferson, eu poderia imaginar que tudo ia acontecer da forma que acontece hoje. O quanto Deus me abençoou e me preservou, porque eu tentei o suicídio 3 vezes, eu queria parar com isso, eu não queria mais sentir dor. Eu queria que cessasse aquele sentimento, aquela condição que eu vivia. Então a ICM, hoje com 52, é uma igreja muito nova ainda, é uma comunidade muito nova, que me ensinou que ela não tem a pretensão de ser a igreja de Jesus Cristo, não. Nós somos apenas um capítulo a mais na história de um cristianismo que precisa urgentemente, é necessário que ele seja reescrito, ressignificado, reempossado, né, para que a gente possa pegar uma espátula, como nos ensina o reverendo Cristiano Valério, e descobrir, retirando as camadas de massa, argamassa, reboco, de tinta que colocaram sobre Deus, e descobrir essa essência de Deus que sempre esteve ali, mas que foi modelada intencionalmente. E repensar, estar aberta para releituras, né? A gente fala muito também, né, Alexia, de leituras literais que são feitas do texto bíblico, porque se a gente perceber, a gente sabe, o texto bíblico ele é um conjunto de construções narrativas e que quando foi conveniente se repensou, se reconsiderou, olha, hoje já não é bem assim. Enquanto que outras questões que se tornaram tabus ao longo da história do cristianismo, não há absolutamente nenhuma abertura para se reler, se repensar, reinterpretar, a partir de uma hermenêutica mais crítica, né? Mais
criteriosa e não engessada, como você disse. Agora, vamos olhar um pouco pro lado de fora. Eu quero que você pense nessa sociedade que, além da influência da religião em se pensar dessa maneira, eu queria que você me dissesse o seguinte: por que a sociedade ainda olha para travestis, para mulheres trans, da maneira como olham? Porque você mencionou a questão da teologia queer, né? Esse conceito que a gente sabe que significa excêntrico, fora do centro, né? E que designa, né, pessoas que, ou por fator biológico, ou mesmo por orientação sexual, né, por afetividade, por identidade de gênero ou expressão de gênero, não estão ali enquadradas naquele padrão, naquele formato imposto da heteronormatividade, né? E eu penso no Deus construído pelo judeu-cristianismo, ou pelo monoteísmo de maneira geral, né? A gente poderia incluir o Islã também, esse Deus que é heteronormativo, né? Masculino, aquela coisa toda, é pai, né? Não é mãe, é pai, né? E por aí vai. Mas aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Alex, e o nosso tempo está correndo, conversa boa é assim, passa rápido, mas tem um tempinho ainda, não só da influência da religião nesse processo, mas de tudo, inclusive dessas ideologias de direita que nós temos hoje, essa coisa fechada, engessada, do porquê que a mulher trans ainda é vista da maneira como é vista, né? Nós conversávamos numa das prévias que nós fizemos essa semana, né? E aí você disse uma coisa que eu achei que ficou martelando na minha cabeça, né? Aquela coisa de que eu até anotei aqui, travesti, para essa sociedade, ele tem o seu lugar. Então, quer dizer, ele incomoda em qualquer outro espaço, menos em um deles. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, não vou adiantar aqui não, eu queria que você comentasse, porque eu acho que isso é muito importante, para começar a desconstruir essas coisas que infelizmente a gente ainda tem na nossa sociedade brasileira. Claro, Jefferson. A travesti, ela só não incomoda a sociedade quando ela está numa esquina, porque a prostituição é compulsória. Uhum. E isso é fruto de várias situações. A primeira é a religião, a família, claro, que não compreende, em virtude de uma religião que diz que é abominável, que é pecado, porque a sociedade ainda está caminhando com a questão gay e lésbica, imagina com a questão trans, né? Uhum. Imagina. Então, quando hoje nós vemos delegada trans, professora trans, atriz trans, cantora trans, médica trans, mãe trans, reverenda trans, a gente começa a perceber que os nossos corpos não vão ficar mais numa esquina. Hoje nós estamos como vereadora, vamos aqui falar da Erika Hilton, que nessa eleição foi a mulher mais votada do Brasil, ou seja, uma travesti preta. Em 2018 elegemos Érica Malunguinha, primeira deputada travesti preta. Ou seja, não estamos mais compulsoriamente destinadas a estar numa esquina. Por que na esquina? É porque elas querem estar lá? É porque nós queremos viver de prostituição com todos os riscos de morte? Não. É porque ninguém, ou quase ninguém nessa sociedade, dá emprego, dá oportunidade. Eu sou professor, eu sei da evasão escolar trans, é altíssima ainda. Não se conclui o ensino fundamental, não se conclui o ensino médio, então não dá para pensar no nível superior. Então, na esquina é o único lugar que a sociedade olha e fala, o lugar dela é lá. Agora, quando a gente quer adentrar outros espaços, isso incomoda a religião, incomoda a família. Pessoas vão dizer, mas o meu filho não pode ver. O que seu filho não pode ver? O que a sua filha não pode ver? Um ser humano que quer trabalhar dignamente, justamente, pagar suas contas e sobreviver? Tudo isso ainda é fruto e culpa do cristianismo, sim, eu falo isso constantemente. O cristianismo tem as mãos banhadas de sangue, tanto dos negros, dos indígenas, mas também das travestis. Quando uma travesti é morta, ela não é simplesmente morta com um tiro e pronto, não. Ela é desumanizada, são mortes que têm requintes de crueldade extremo,
porque é necessário desumanizar o que, segundo eles, é demoníaco. Né? Tem que se combater o mal com uma morte, como na Idade Média, como na Inquisição, né? Com uma morte muito doída. Então, a esquina ainda é um lugar de resistência também, é um lugar onde brota a nossa resistência. O termo travesti quase não quer ser usado, e quando eu faço a minha transição de gênero, se alguém falasse que eu era travesti, eu era transexual. Porque a palavra transexual é mais higienizada, parece que não dói ao ouvido das pessoas. E quando eu entendi, graças a Deus foi rápido, eu entendi que a identidade travesti é a identidade da resistência, é quando eu assumo que eu sou a travesti que eu sou. Eu tenho 2 filhas trans e a gente aqui em casa fala, a minha travinha. Aqui em casa eu tenho 2 travestizinhas. E elas crescem sabendo de onde a gente veio, quem nos antecedeu, quem morreu por nós primeiro. Quem deu a sua vida, a sua cara a tapa na sociedade. Né? Então, temos várias travestis históricas, como Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, que eram membros da MCC em Nova York, que fizeram história. Então, no Brasil também, a gente vai ver o que as travestis vivenciaram na época da ditadura. Por quê? Porque a esquina é o único lugar que o pai de família, o pastor, o irmão, o tio, procuram os nossos corpos de madrugada para saciar quem são, seus desejos, mas que durante o dia a sociedade não nos quer ver num balcão de padaria, num balcão de farmácia, numa loja da Natura, numa loja da Boticário, numa Pernambucanas da Vida, numa Renner. Não. Para isso nós não servimos. Só que a sociedade tem que entender que várias revoluções aconteceram na espada e no sangue, mas existe uma revolução que está em percurso, é a do gênero. O gênero está em percurso e não dá mais para frear, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para recuar. Então, hoje, quando a gente vê uma travesti dando aula numa escola, a gente vê uma travesti eleita vereadora, e eu gosto também de questionar as pessoas e perguntar: quantas travestis trabalham na sua empresa? Quantas travestis frequentam a sua casa? Quantas travestis vão nas festas de casamento da sua família? Quantas travestis você posta foto com elas nas redes sociais que são suas amigas? Por quê? Porque ainda existe, dentro do próprio meio LGBT, existe uma transfobia estrutural por parte de gays, principalmente, porque gay é gay, mas ele é homem. E o homem se pressupõe aí, eu vivo isso na prática, são machistas sim, são patriarcais sim. Então, para ser machista e para ser patriarcal, não precisa ser heterossexual, basta ser homem. Como tem mulheres também que refletem essa prática de postura, que são machistas e são patriarcais também. Poxa, e é uma dinâmica assim, muito complexa, né, Alexia? Porque você falou da revolução do gênero. Eu acho que isso é muito importante de ser explorado, de ser ampliado, de ser trabalhado, porque a gente está vivendo esse momento, né? A nossa geração, né, essa geração que está chegando agora, não sei se eu posso dizer a nossa, né, mas essa que está chegando agora, porque a gente ainda é, de alguma maneira, herdeiro de pensamentos e costumes de gerações anteriores, né, mas eu estou com mais de 40, então também faço parte. Agora, essa geração que está chegando agora tem dado, apesar dos conservadores, né, que também foram capazes, inclusive, de eleger esse atual presidente da República, né? Muitos jovens, inclusive, votaram nele, mas eu acho que, predominantemente, essa geração de agora ela é mais aberta e ela traz um pouco de esperança para a gente, ou muita esperança. E aí você tocou assim, Gerson, ela traz mesmo essa esperança, mas é fruto da nossa geração também, nossa geração, né? É fruto da nossa luta, da nossa construção de uma nova narrativa, perfeito, de desconstrução de paradigmas. Então, é fruto de um trabalho que vem lá até de uma geração antes que a nossa, né? As coisas então, não acontecem isso é lindo nada, de né? ver. Não, eu acho que a gente vai passando o bastão, né? Perfeito. E a gente vai passando e as coisas vão crescendo. Você tocou em pontos muito importantes na sua fala, Alexia, por exemplo, essa coisa do controle de corpos, que lá na academia, né, foi muito bem trabalhado, mas assim, com uma linguagem muito erudita e que poucas pessoas tiveram acesso pelo
pelo Deleuze, pelo Foucault, né? A gente tem Judith Butler trabalhando também muito essa questão, não só no seu clássico livro Problemas de Gênero, mas em textos mais recentes. Mas, assim, é uma linguagem e é uma literatura que a gente sabe, ela é pouco acessada, né? As pessoas não têm, por isso dessa nossa conversa ter essa linguagem leve e fácil de ser compreendida pelas pessoas. E aí você tocou no ponto da política agora, né? Você gostaria que falasse um pouquinho da sua experiência de ter sido, né, candidata agora a vereadora de São Paulo. Você participou da prévia como a vice-prefeita, né, do PSOL, né, acabou entrando a chapa do nosso querido Boulos e Erundina, mas você seria a vice da Sâmia, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua nessa atuação política, que me parece algo mais recente, né, mais recente na tua trajetória, e também comentasse, já que nosso tempo está, né, comentasse um pouquinho dessa questão de todas essas nossas queridas mulheres trans que foram eleitas, mas que imediatamente depois de terem sido eleitas, começaram a sofrer ameaças, o que vem acontecendo nas últimas 2 semanas. Fala um pouquinho pra gente dessa situação e, claro, da tua experiência Claro, na claro. política. Eu sou militante filiada do PSOL há pouco mais de 4 anos. Lá em 2018, eu disputei aquele pleito eleitoral como deputada estadual e tive quase 11 mil votos lá em 2018. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque na atual conjuntura o PSOL é o melhor partido que se tem aí nessa disputa política, entendendo tudo aquilo que ele combate e o que ele se propõe a fazer dentro das casas legislativas por todo o país. Esse ano eu vivi uma nova experiência, nesse ano tão atípico, né? Em plena pandemia de Covid-19, eu fui convidada pela deputada federal Sâmia Bonfim para disputar ali no mês de junho a nossa disputa interna do partido para concorrer ao direito de disputar a majoritária nas eleições de 2020. E como você muito bem lembrou, nas prévias, Boulos e Erundina vencem aquele momento ali de disputa nossa interna, que foi muito justo, muito coletivo, e eles disputam as eleições. E eu venho depois para disputar esse ano como vereadora. Então, foi uma experiência nova, porque no segundo dia de campanha, no terceiro dia de campanha, eu sou internada com Covid, fiquei quase 10 dias internada, e não pude fazer a campanha que eu queria ter feito, mas quando eu vi que Erika Hilton, uma mulher preta, travesti, foi a mulher mais votada do Brasil, isso me encheu de esperança. Porque é um tempo da gente sentir esperança, de entender que a vacina vai chegar, que a gente vai recuperar a vida, a nossa prática social, e tudo isso a política nos aponta no enfrentamento contra o Bolsonaro. Com a ascensão do Bolsonaro em 2018, eu lembro que eu estava no culto em São Paulo, quando um diácono chegou e falou: pastor, ele foi eleito. Ele foi eleito, aquilo me deu um desespero, porque já se adivinhava, né, já se falava de tudo que ele iria retirar de direitos, tudo que ele ia falar contra a comunidade negra, contra as mulheres, contra os trabalhadores, contra a comunidade LGBTQIA+. Nada do que está acontecendo é novidade. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Ele já tinha dito que ele ia fazer. Todo mundo já sabia a forma que ele pensava. E aí, nisso, o pessoal nos dava a esperança de combater o fascismo, de combater essa ideia, né, de Deus acima de todos. Não, Deus não está acima de todos. Deus caminha ao nosso lado, Deus caminha o chão da vida com a gente. Então, resistir a esse sistema, essa necropolítica, que é uma necropolítica que não quer os nossos corpos, esses espaços, não quer o corpo da mulher cis, imagina o corpo travesti, não quer o corpo negro, não quer o corpo do pobre. É um governo que odeia o pobre, é um governo que não gosta de pobre, é um governo genocida. E nesses quase 3 anos que está aí ele no poder, a gente vergonhosamente, diariamente, ele nos envergonha no mundo inteiro com as suas falas, com a sua postura, né? Então, o PSOL
nessa conjuntura, nos propõe uma nova forma de enfrentamento ao bolsonarismo, de resistência, que é qual? O das comunidades de base, dos grupos, dos coletivos. E essa força dos coletivos, dos grupos, nem o Bolsonaro e nenhum outro presidente fascista vai conseguir destruir, que é o lugar da resistência. Que é o lugar que vai dizer: não aceito, não compactuo, não me vendo, né? Não voto na retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o PSOL é esse espaço que acaba se tornando também um grupo, uma família de resistência, e a gente vai continuar assim resistindo ao fascismo, ao avanço dessa necropolítica que diariamente já se caminha aí para quase 210 mil mortos pela Covid. Então, que a gente possa entender que fazer política não é necessariamente pertencer a um partido, mas o nosso corpo é um corpo político. O meu corpo, travesti, preto, pobre, periférico, é um corpo político, né? Porque enfrenta um sistema de pensamento que diz que nós não podemos contribuir, somar, que nós não podemos estar ali. Então, enfrentar isso é um desafio, sim. E quando eu vejo as meninas, a Duda, por exemplo, lá em Minas, né, que está recebendo ameaças de morte, que o cara diz que vai entrar lá na escola e vai matar todo mundo, né? A Erika Hilton aqui em São Paulo, a Malunguinho também lá em 2018. Então, tantas outras meninas trans, e não só as meninas trans, mas as mulheres negras, aquela prefeita, não vou lembrar agora se é de Santa Catarina, enfim, não lembro. Também todas atitudes racistas dizendo que vão matá-la. Ou seja, esse presidente, esse grupo não nos quer nesses espaços, mas desculpa, bebês, nós chegamos e vamos ficar. E eles se sentem legitimados pelo discurso dele desde sempre, como você bem disse, não é surpresa para ninguém, deram espaço para ele e ele acabou chegando aonde está, mas a nossa esperança, a nossa expectativa e a nossa motivação de luta é de que isso dure pouco, falta pouco, né? Temos 2 anos Amém. aí e Amém. eu espero que a nossa sociedade brasileira, mesmo aquela parcela conservadora, mais moderada, pelo menos, ela perceba que nós não podemos mais aceitar, como aconteceu agora nos Estados Unidos, né? Não que o Biden represente uma, né? Mas assim, eles esse presidente atual do Brasil, Alex, ele representa aquilo que é de mais atrasado no mundo, na humanidade. Eu disse isso 2 anos atrás, enquanto rolava ainda o primeiro turno, antes dele ir para o segundo turno, né? Mas a possibilidade ali já era grande, né? Antes até daquela suposta facada, aquela história toda, né? Mas assim, representa o que há de mais atrasado, o que há de mais retrógrado, de mais engessado e de mais, como você disse, genocida, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil em relação à pandemia, ao mesmo tempo que é real, concreto, né? E a gente é ao mesmo tempo simbólico, né? Isso não aconteceria se um outro presidente talvez estivesse no poder, né? Eu penso, talvez, não sei se eu me engano, mas eu acho que a postura dele, as falas dele são absolutamente deploráveis, né? A cada manifestação dele, de tempo em tempo, em meio a esse ano de pandemia. Olha, Alex, a gente teria, eu acho que, assunto para ficar aqui conversando o dia todo, mas é bom a gente parar por aqui para poder dar esse gostinho para as pessoas te conhecerem mais de perto, para que as pessoas possam te acompanhar. Eu quero deixar aqui o meu convite para que todos acompanhem você nas redes, nas tuas entrevistas, nas iniciativas que você tem participado. E eu quero mais uma vez te agradecer muito por esse papo tão agradável, tão importante, tão conscientizador, né, que nós tivemos hoje. Em tempos em que falam que o que nós estamos fazendo aqui é doutrinação, eu digo, não, é conscientização. Quem doutrinam são eles é que estão doutrinando. E as pessoas foram doutrinadas a nos chamarem de doutrinadores, e elas não percebem que elas é que foram doutrinadas, elas é que foram amestradas, elas é que foram manipuladas. Então, muito obrigado, viu, Alexa, por essa conversa tão boa nessa manhã.
Imagina, Jefferson, eu que agradeço poder bater esse papo aqui, ficar com vocês aqui depois nos vídeos aqui, foi muito legal. Existe uma, você falou de doutrinação, mas existe uma ideologia de gênero que eles falam que é a nossa, mas a ideologia de gênero que diz que menino veste azul e É, menina veste rosa, isso é ideologia de gênero. isso. Então, poder trazer essa reflexão, um pouco dela, foi incrível. Fico à disposição aí para a gente bater futuros papos depois. Perfeito. Então, deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão, todo mundo que passou por aqui. Eu chamo essa força superior de Deus, outros vão chamar de Alá, de Buda, né? Esse Jesus dos múltiplos nomes. Então, é em nome dessa energia, dessa força que eu desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, Alex. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. gente.